Boa noite. Analisar também o que foi o resultado, para além do resultado, o aproveitamento do elenco do Avaí hoje contra o Concórdia, as tuas impressões desses jogadores que vêm atuando na Série B, que foram aproveitados hoje, e também dos garotos que tiveram a oportunidade. Bem, boa noite. É uma situação nova para todo mundo, né? Ter que jogar um dia após o jogo da Série B e, ao mesmo tempo, utilizar o mesmo grupo, né? Porque acontece muito, até na Europa, é muito comum acontecer de jogar uma equipe e no dia seguinte jogar a equipe B, mas no nosso caso a gente está usando o mesmo grupo, porque são duas competições concomitantes e duas competições importantes. Deixando muito claro que a gente tomou todas as decisões ao longo da semana de como a gente ia dividir, mas o jogo de ontem ele balizou muito as nossas decisões com relação à minutagem. Acho que a gente teve um comportamento muito bom diante do cenário, e a vitória foi importante porque é uma competição de tiro curto, são 9 jogos apenas nessa primeira fase e só classificam 4, então começar vencendo era importante. Foi muito bom também para dar oportunidade e minutagem àqueles jogadores que estão tendo menos oportunidade na Série B. Eu acho que isso engrandece a competição interna entre os jogadores, deixa todo mundo num estado de ativação muito grande, porque a tendência é que um grupo grande de jogadores participe dos jogos da rodada, do final de semana. Quando você tem um jogo, você pode utilizar até 15 jogadores de linha. Em 2 jogos, você pode até dobrar isso. Então, não necessariamente dobrar, porque hoje, por exemplo, a gente utilizou jogadores que entraram no segundo tempo, mas você tem um leque muito maior de jogadores sendo utilizados. A gente, nessas escolhas também, a gente precisa levar em consideração a condição física, o estado físico de cada um. Hoje eu tinha uma preocupação muito grande com o Thales e com o Edinho, porque jogadores que entraram um tempo maior ontem. O Edinho, em especial, um jogador que está um tempo grande sem jogar. E ontem ele saiu bastante desgastado do jogo, já com 8 ou 10 minutos ele tinha entrado, ele estava sentindo muito o ritmo do jogo, falou comigo que estava com essa dificuldade. Terminou o jogo realmente desgastado. Hoje de manhã no hotel, cheguei cedo lá e ele estava lá fazendo uma recuperação física e ele acabou suportando bem o tempo que jogou, foi bem legal. O Thales, que jogou o tempo todo, ontem já tinha jogado, se não me engano, 42 minutos. Então acho que foi legal também utilizar os jogadores jovens, como o Vini, que fez uma partida muito boa, ter utilizado o Diogo no jogo. A gente trouxe aí o Cássio, o Eugênio. Eu acho que isso é importante, a gente colocar em prática aquilo que a gente já falou algumas vezes, que o Avaí precisa ser uma coisa só. A vitória foi importante, a forma importante. Aproveito para ressaltar a confiança que eu tenho nesse meu grupo. A gente saiu de uma situação muito adversa, mas muito adversa mesmo. Quando cheguei aqui, a situação era muitíssimo delicada e a coletividade fez com que a gente saísse desse cenário num primeiro momento. A gente ainda está numa situação muito difícil na Série B, mas eu acredito que se a gente continuar unido, se a gente continuar trabalhando coletivamente, no final a gente vai conseguir o nosso objetivo na Série B e quem sabe também conseguir o objetivo nessa competição, classificando a equipe para a Copa do Brasil. Barroca, boa noite, parabéns pela vitória. Hoje você optou por começar a partida com 3 volantes de ofício, né? Que era o Jean Kleber, o Gazão e também... Me deu branco agora. O Edinho, perfeito. Ali no meio de campo. O Gazão estava caindo mais para a esquerda e aparecendo mais no ataque. Como você planejou isso durante a semana e como é que foi treinado essa questão do Gazão aparecendo mais no ataque? Bem, na verdade a gente utilizou 4 jogadores de origem de meio campo, Xavier, Jean Kleber, Edinho e Gazão. O Gazão tinha liberdade de troca com o Edinho, então em alguns momentos o Gazão ocupou mais o lado esquerdo, o Edinho por dentro. Em outros momentos o Gazão utilizou mais o espaço de dentro, o Edinho na esquerda. A ideia era que a gente fizesse em muitos momentos 4 homens no meio para liberar a passagem do Natanael para frente. No primeiro tempo a gente teve um pouquinho de dificuldade de profundidade, apesar do Gazão ter tido uma oportunidade muito boa, ele fez algumas jogadas ali com o Natanael. Acho que a gente pecou um pouquinho assim na profundidade, a gente conseguiu chegar no segundo na segunda fase de construção, mas a gente não botou tanta bola nas costas, como foi até o lance do gol, uma bola do Camargo direto no Gaspar. Talvez até por característico o Gaspar seja um atacante mais de origem, atacou o espaço ali e tirou proveito de uma bola de espaço. Também vai ser legal para pegar esse material, dar esse feedback para esses jogadores, para que a gente consiga sempre estar evoluindo.
E no segundo tempo o Avaí entrou muito mais ligado que no primeiro tempo. Teve uma mudança de rendimento muito grande. Ao que se deve essa mudança de rendimento? Entrou mais ligado? Foi alguma conversa que você teve no vestiário? O que se deve essa mudança de rendimento? Não, eu fiz pequenos ajustes táticos finos, assim, mas acho que de uma forma geral a gente sabia que o jogo seria difícil. Pegamos uma equipe que está se preparando, uma equipe madura, uma equipe competitiva, um bom treinador. O Lucas se mostrou um bom treinador, equipe muito bem organizada, equipe do Concórdia. E a gente, acho que tirou proveito da oportunidade que teve no segundo tempo. A gente fez um jogo maduro no segundo tempo. Então acho que foi interessantíssimo aí ter tido essa oportunidade. Agora a gente tem uma semana para se preparar para o nosso próximo jogo de Série B e também o nosso próximo jogo da Copa Santa Catarina. Barroca, e a ideia, assim como aconteceu com o Natanael hoje, que estava suspenso no jogo de ontem, acabou atuando como capitão, inclusive, é usar esses atletas suspensos nas partidas seguintes. Nesse caso, de ontem para a rodada seguinte da Copa Santa Catarina, tem o Eduardo está suspenso, o Denilson também foi expulso ontem. Esses jogadores certamente vão ser utilizados na terça-feira que vem? Com certeza, a ideia é essa. Se fisicamente não tiver nenhum impeditivo, a ideia é que os jogadores que não estiverem aptos a jogar na Série B, eles estejam aptos a jogar na Copa Santa Catarina. É até uma oportunidade do jogador não ficar um tempo grande de inatividade. Então, a ideia da gente é sempre... Mas a gente vai vendo jogo a jogo, momento a momento dos jogadores, para tomar essas decisões mais próximas. Barroca, no primeiro tempo a equipe não teve um rendimento tão bom assim. O jogo estava meio amarrado em função da atuação também do Concórdia. Eu queria saber o que estava acontecendo naquele primeiro tempo ali, se foi também um pouco de falta de entrosamento, de não estarem jogando sempre junto esses jogadores que iniciaram a partida. Não, eu acho que tem um mérito da equipe do Concórdia, que encaixou uma pressão que nos criou dificuldade. Acho que em bons momentos a gente conseguiu sair da primeira fase de construção para a segunda. O que eu achei que faltou foi uma capacidade de sair da segunda fase de construção para transformar isso em definição. Acho que a gente teve bastante dificuldade no primeiro tempo nisso. A gente chegava no meio-campo, trabalhava a bola, mas não conseguia romper, não conseguia transformar essa construção em oportunidade de gol. A gente teve até um volume grande de escanteio, muito cruzamento, mas aquela finalização mais clara a gente acabou não conseguindo ter no primeiro tempo. E no segundo tempo, a gente soltou um pouquinho mais a equipe, colocou jogadores de mais velocidade na frente, fechou um pouquinho mais o triângulo no meio e botou os jogadores de frente para atacar mais espaço, e acabaram que essas oportunidades aconteceram com um volume maior no segundo tempo. E o Modesto foi muito acionado atrás dos zagueiros, né? Não foi tanto no pivô. O que se deve essa escolha desse tipo de ataque? Porque o Modesto é um jogador mais forte, mais de proteção. Como é que você teve essa escolha de apostar mais nos lançamentos para o Modesto do que numa bola para pivô? Bem, na verdade, o Modesto, ele, apesar de ser um jogador forte fisicamente, ele é um jogador que ataca muito bem os espaços. E a gente realmente tentou explorar muito bem essa questão do ataque aos espaços, porque é um jogador de boa velocidade, para que ele finalizasse em um toque na bola. Mas acho que, de uma forma geral, a gente produziu bem coletivamente. Vai ter muita coisa boa para tirar desse dia de hoje, para que todo mundo continue envolvido nesse nosso objetivo desse ano. Os desafios são grandes, a gente vai precisar de todo mundo e a gente só vai sair desse cenário que a gente se encontra com coletividade, com nível de excelência alto. Espero que a gente consiga, no final do ano, estar com os nossos objetivos alcançados.